Ensinar a comer. Esta frase aparentemente simples, na verdade, esconde a complexidade do principal trabalho dos mais de 60 mil nutricionistas do Brasil. Educar a alimentação de terceiros não é uma tarefa tão fácil como a princípio possa parecer, porque é necessário, evidentemente, mudar muitos hábitos alimentares em prol da saúde. E para quem está bem acima do peso, mais ainda, né? Por isso, o nutricionista é um profissional cada vez mais importante nesse processo aí, no combate à obesidade, que hoje, aliás, é epidemia, né? Em todo o mundo. No Brasil não é diferente. Aqui no Rádio ao Vivo, nós vamos conversar sobre o tema, tendo como convidada a nutricionista Lilian Teixeira Francisco. Muito boa noite, Lilian. Boa noite. Bom, Lilian, é isso, né? A importância de uma boa alimentação é fundamental no combate à obesidade, né? Isso. Quem tem o gene da obesidade tem que se preocupar para o resto da vida. É um trabalho eterno, temos que trabalhar com a parte da reeducação, para não precisarmos trabalhar com essa questão da privação total da alimentação, e sim aprender a comer, que é o mais importante. Agora, quando a gente fala em hábitos, né, muitos deles estão arraigados mesmo, porque aí tem influência cultura, é todo um processo, né? Então, quer dizer, não é fácil. Muitas pessoas têm muita dificuldade em iniciar e manter, principalmente, um programa nutricional visando, né, perder peso. Eu acho que grande parte, se não a maioria, acaba desistindo. O que é fundamental nesse processo, Lilian, e que o nutricionista trabalha no dia a dia e que é o desafio maior do nutricionista? O papel do nutricionista é realmente ensinar o paciente de que ele não precisa ter uma alimentação totalmente radical, que ele pode aprender a ter a vida social, mas que ele precisa ter a atividade física como um aliado e não como uma agressão, como uma obrigação, e sim como aquilo que vai trabalhar para queimar aqueles excessos que ele pode ter numa alimentação no final de semana. Então, a perfeição numa dieta é muito bonito, mas isso a gente não leva a longo prazo. Então, a reeducação nada mais é do que aprender a comer o certo, aprender a ter uma vida social e aprender a manutenção, que é o mais difícil de tudo. A gente está falando, evidentemente, para as pessoas que têm um problema de sobrepeso, para as pessoas que estão mesmo na obesidade, mas a importância de uma boa alimentação, ela é muito abrangente, quer dizer, ela envolve inclusive as pessoas que não têm esse problema. Aí, no caso, você estaria se prevenindo disso e de outros problemas que uma alimentação não adequada acabam oferecendo, acabam causando, não é verdade? Agora, a boa alimentação, ela realmente é suficiente para evitar que o indivíduo ultrapasse essa não desejada linha aí do sobrepeso e chegue à obesidade? Tem muitas questões também por trás, até metabólicas, algumas disfunções hormonais, que podem ser os maiores causadores da questão do aumento de peso, mas na maioria das vezes é pela questão mesmo da má alimentação, do estilo de vida corrido, do jogar na alimentação como uma válvula de escape por prazer, que a gente acaba tendo menos no nosso dia a dia. Então precisa ser estudado se existe algo por trás que está afetando esse aumento de peso ou se é simplesmente alimentar. Como é que você avalia o atual momento da profissão de nutricionista aqui no Brasil? Porque a gente imagina que deve estar havendo uma grande demanda, porque as pessoas hoje já caíram na real, chegaram à conclusão de que a obesidade traz consequências seríssimas, né? Além de interferir diretamente na qualidade de vida, ela gera consequências muito mais sérias. Então, a demanda hoje é muito grande pelo profissional nutricionista, Lilian? Muito maior. Eu que estou formada há quase 11 anos, atendo esse tempo todo em consultório. Sei. Antigamente não existia grande procura pelo nutricional, até porque a população não conhecia muito essa área, e hoje em dia já conhece que nós trabalhamos com a questão da alimentação individualizada, não é uma dieta de praxe, não é uma xerox, é uma dieta individualizada de acordo com os horários, com o dia a dia e até com as vontades de cada paciente. Então, cada caso é avaliado separadamente. Então, fica muito mais fácil do paciente conseguir se adequar àquela dieta. E hoje também a gente sabe que o profissional nutricionista, ele está inserido, ele está em atividade em muitas outras áreas, por exemplo, compondo equipes disciplinares que têm uma fundamental importância nesse processo todo, para pessoas que passaram por cirurgia, para pessoas que estão experimentando hoje outros processos
menos invasivos, processos não cirúrgicos e que têm mostrado bons resultados, têm mostrado eficiência nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco da nutrição especializada nessa área, e que papel ela tem desempenhado, né, como aliado, por exemplo, do balão intragástrico, que é um método, não sei se posso chamar assim, uma técnica, justamente que é muito menos invasiva, quer dizer, não é um método cirúrgico, na verdade, e tem apresentado uma imensa vantagem em relação a outros, né, processos convencionais, como, por exemplo, evita o produto medicamentoso e tantas outras coisas. Queria que você falasse da atuação do nutricionista nessa área, porque eu sei que você integra uma importante equipe, né, que trabalha assim. Eu trabalho com uma equipe aqui no Rio de Janeiro que se chama Endodiagnóstica, e nós formamos essa equipe multidisciplinar que tanto se fala hoje em dia. Aliás, essa equipe, sob me perdoe interromper, é uma referência, né, Lilian? Isso, a endodiagnóstica é uma referência no tratamento com o balão intragástrico. Então, nós formamos uma equipe com o profissional, o médico, o nutricionista, o psicólogo e o profissional de educação física. Então, é o conjunto do tratamento aliado ao procedimento do balão intragástrico, que é uma prótese de silicone que é colocada através de endoscopia. Então, o paciente não passa por um método cirúrgico, não corre todos os riscos, como uma cirurgia ele pode correr, não tem a questão da desabsorção de nutrientes, como uma cirurgia pode estar acontecendo. Isso é realmente importante. E a equipe, ela vem por trás disso tudo, porque o método, ele vai ocupar um espaço dentro do estômago, o balão vai ocupar. Mas ele não vai trabalhar a ansiedade, a ociosidade, o descontar na comida, a vontade de comer. Uma coisa é a fome e a outra coisa é a vontade de comer. E aí a equipe vem trabalhando justamente para isso, que é a manutenção do tratamento após a retirada do balão, após 6 meses de tratamento, são para poder garantir que o paciente entenda essa mudança na cabeça e consiga levar isso para o resto da vida. O Orbera é um tipo de balão intragástrico? O Orbera é um balão intragástrico da marca Allergan, e que ele é colocado em pacientes a partir do IMC de 27, que seria já um sobrepeso. Um sobrepeso. Agora, a instalação desse balão, no que consiste esse método? Como é que ele funciona? Ele é colocado por endoscopia. Então por endoscopia. Não precisa de internação. Sei. Então, o paciente, ele vai ao hospital, vai fazer o procedimento de endoscopia. No mesmo momento, ele é insuflado o balão dentro do estômago, que ele pode ser insuflado até 700 ml o tamanho dele. E aí, logo após o procedimento de endoscopia, passando a sedação, o paciente já vai voltar para casa e já começa a alimentação dele, que aí já é o papel do nutricionista já ter passado de antemão toda essa adaptação da alimentação antes. E eu vou te fazer mais algumas perguntas sobre o Orbera, sobre o balão intragástrico, porque eu sei que este é um momento em que esse método tem sido muito utilizado, esse dispositivo, justamente coincidindo com a proibição da Anvisa de determinados medicamentos, né? E, nesse caso, ele passa a ser ainda mais importante, né, na questão da perda de peso, do controle de peso, para pessoas que necessitam disso, né? Quanto tempo, mais ou menos, demora para ele ser instalado e durante quanto tempo ele pode permanecer, né, no interior do aparelho digestivo, cumprindo a sua função? Isso. O procedimento da endoscopia com a colocação do balão, ele demora mais ou menos uns 40 minutos. Sim. Normalmente, a equipe que eu trabalho, a endodiagnóstica, ela é feita sempre em centro cirúrgico, mais por uma questão de precaução mesmo. Sim. Tá? E aí esse balão ele fica insuflado dentro do estômago por 6 meses. Então são 6 meses de tratamento em equipe multidisciplinar para que o paciente possa aprender como manter uma alimentação. 6 meses após, ele volta para um procedimento de endoscopia no hospital e aí o balão é retirado no próprio centro cirúrgico normalmente. Havendo a necessidade, existe a possibilidade de recolocação de um balão. Isso, damos um tempinho de descanso, até por questão de digestão mesmo. Sei. E pode ser colocado um novo balão, sim. E durante todo esse tempo, a equipe toda, incluindo o nutricionista, está desenvolvendo todo um trabalho para que o paciente tenha sucesso e consiga seguir um programa pré-determinado, né? Isso, então o acompanhamento psicológico
psicológico vai ser para trabalhar o porquê do paciente estar descontando naquela comida, as questões que podem estar abordando essa área de ansiedade, se existe alguma compulsão alimentar por fora, e aí nesse caso nós encaminhamos para algum psiquiatra, se tiver necessidade de alguma compulsão grave mesmo. E essa técnica usada pelo psicólogo a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é uma área que vai abordar essa parte específica da alimentação. E o nutricionista, ele tem que trabalhar diretamente com o psicólogo para poder ter sucesso. Tá certo. Bom, eu estou insistindo nesse método porque muita gente precisa, de repente, passar por uma cirurgia bariátrica, não quer se expor a esse risco, ou por um outro motivo, nem pode. A cirurgia não tem necessidade, não é verdade? Então, essa é realmente uma opção bastante interessante, não é verdade? E normalmente ele está indicado em que situação? Em situação realmente do IMC, do Índice de Massa Corporal, a partir de 27. Sei. E também é avaliada a questão do que a gente chama das comorbidades, de alterações em questão de saúde mesmo, ou pacientes até que precisam emagrecer, não podem fazer alguma atividade física por alguma questão, algum problema de coluna, por exemplo, pessoas que têm alterações metabólicas como hipotireoidismo e têm a dificuldade grande do emagrecimento. Então, o IMC, a partir de 27, é avaliada essa necessidade previamente por uma consulta médica. Então eu estava lendo que o Orbera, por exemplo, foi aprovado em outros países e vem sendo utilizado com sucesso, né? Como o Canadá, por exemplo, Espanha, outros países assim, não é? Isso, com certeza. Muitas pessoas no Brasil ainda não conhecem o método do balão intragástrico, Sei. ainda se surpreendem quando nós comentamos sobre o assunto, e acaba sendo um sucesso até pela questão de não precisar ser cirúrgico. Nós temos essa vantagem muito grande. E como você disse, ele tem a vantagem também de absorver os nutrientes necessários, ao contrário de outras técnicas onde há necessidade, por exemplo, de suplementos vitamínicos, coisas assim, não é verdade? Isso é, dependendo da técnica da cirurgia bariátrica, por exemplo, que eu acredito que seja por um caso uma indicação muito necessária, e aí necessita mesmo, né, normalmente de suplementação, muitas vezes para o resto da vida. Sei. Tá certo. Agora, e para ter acesso a esse método, por exemplo, no Brasil, é uma técnica já bastante aplicada, as pessoas têm dificuldades em ter acesso ao método ou não? É uma técnica que ainda no Brasil nós temos, ela é uma técnica particular, então o plano de saúde ainda não cobre essa técnica. É a única ainda desvantagem que a gente tem em questão financeira, vamos dizer assim, para toda a população. Perfeito. Mas você tem um site que você possa disponibilizar, onde a pessoa pode encontrar informações sobre essa técnica? Isso, tem um site que é o www.endodiagnostic, com C mudo no final, .com.br. Então, para você que está aí nos ouvindo, vamos repetir o site www.endodiagnostic, esse C no final mudo, né? Diagnostic é um C mesmo no final. www.endodiagnostic.com.br. E tem a referência do telefone também. Com certeza. Do Rio de Janeiro 21 2246 0234. Bom, então, Rio de Janeiro, 21 é o código, né? 2246 0234. 0234. Eu conversei aqui com a nutricionista Lilian Teixeira Francisco. Lilian, muito obrigado pelas informações importantes que você passa para todo o Brasil aqui pela Rádio Jovem Pan. E uma ótima noite para você, Lilian. Muito obrigada e boa noite a todos.